Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? O Arthur já entrou aí, nós vamos ter uma live hoje especial. O Juliano entrou, mas ele tem que entrar com o Instagram da editora, Juliano. Show de bola, Leandro, meu amigo. Grande Juliano, entrar com o Instagram da editora. Pessoal, boa noite, vamos entrando aí. Meu amigo Fábio Periandro, uma honra. Editora Juspódio entrou. Aí, Juliana, você pede para fazer uma solicitação aí na editora, pela editora aí, ó. Pelo Instagram da editora, solicitação de participação ao vivo. Clodoaldo, Vânia, JP Fará, Júlio Rodolfo em todas, Ana Sabrina. Obrigado, Fábio, um grande abraço, grande Clodoaldo. Aí eu tô esperando o Juliano pedir a participação aqui, Juliano. Grande Guilherme. Vanessa. O Juliano, você precisa solicitar a participação, querido. Opa, mudei o lado. E meu amigo Ivaldo. Juliano, pede para participar, ó. Pronto, Juliano. Juliano, você tá com a versão desatualizada no celular do aplicativo Instagram. Então você vai ter que atualizar para poder falar comigo aqui, Juliano. Tá desatualizada a sua versão. Eu tô tentando te convidar, não consigo por conta da sua versão. Show. Enquanto o Juliano não vai atualizando aí a nova versão, vamos conversar um pouquinho, né? Nós temos hoje aí uma live especial aí pelo Instagram da editora Juspódio. Eu e Juliano Taveira Bernardes, que escrevemos esses dois volumes que mudaram a capa agora das nossas sinopses. Além disso, eu tenho o livro de arbitragem ali, ó. Nós vamos ter um sorteio de livros no meu Instagram hoje. Nós temos também um cupom de desconto aí. E nesse cupom de desconto, nós vamos sortear, com esse cupom de desconto, ele vale toda a live. E nós teremos aí, com esse cupom de desconto, um desconto especial para as nossas sinopses de constitucional. Então, estou aguardando o Juliano, que está atualizando o software aí do seu Instagram, para entrar por meio da editora Juspódio. Aproveitar para divulgar o canal Arbitragem, do qual eu sou colunista, e a editora entrando, vários colegas aqui, um abraço a todos. Marcos Silva, meu irmão. Autorizei. Grande Juliano. Grande Olavo. Tudo bom, meu amigo? Quanto tempo? Quanto tempo? E aí? Como é que estão as coisas na linda Goiânia? Tudo bem, graças a Deus. Desculpe aí a falha aí, porque realmente eu sou meio afastado do Instagram, assim, foi mal aí não estar com... Imagina.
programa atualizado. Mas estamos aqui, isso é o que importa. Prazer falar contigo, prazer falar para todo mundo que está assistindo a gente. Recíproco, querido. Aí você é um grande irmão aí, muito resistente ao Instagram e agora tomara que seja um caminho sem volta, né? Que as pessoas em outras lives que você participa clamam pela sua presença aqui para você participar com seus comentários, com o seu brilho aí, a sua simplicidade que é uma característica sua aí. Então nós estamos com recorde aqui no meu Instagram com 100 pessoas aí aqui na live. E grandes amigos aqui já entraram, sintam-se todos abraçados. E hoje nós vamos bater um papinho aqui, eu e o Juliano. Eu vou me permitir fazer uma apresentação formal do Juliano, passar a palavra para ele faz uma apresentação minha e a gente começa um bate-papo bem leve, bem informal, sobre aí as nossas sinopses, sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida. Então, o Juliano, o currículo dele é muito grande e merece ser falado aqui, gente, porque é uma pessoa que não aparenta ter o currículo pela simplicidade que mas tem um grande conhecimento. Ele é juiz federal desde 1998, ele é mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, foi orientado pelo grande professor Moreira Alves, ministro do Supremo, um dos grandes ministros. Ele é especialista em Justiça Constitucional e Tutela Judicial dos Direitos pela Universidade de Pisa, da Itália. Ele é pós-graduado lato sensu em Processo Civil pela Universidade Federal de Goiás. Ele é professor convidado da Escola da Magistratura do Estado de Goiás, a ESMEG, e da Escola Superior da OAB de Goiás, a ESA. Ele foi professor efetivo da Federal de Goiás, de 2005 a 2012. Lá ele ministrou aulas de constitucional e processo constitucional na graduação e na pós-graduação. Ele foi promotor de justiça de 1996 a 1997. Foi juiz de direito do Estado de Goiás de 97 a 98. Ele foi aprovado em pode falar em mais de 9 concursos, porque tem professor aqui também, não, 9 concursos. Magistratura Federal, TRF da Primeira Região. Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal em primeiro lugar. Promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás em primeiro lugar, procurador do Estado de Goiás, magistratura do Estado de Goiás, procurador federal e professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás em primeiro lugar. Ele é autor de vários livros, tenho o prazer de ser coautor com ele nas sinopses, mas ele tem livros pela editora Saraiva, um livro maravilhoso sobre controle abstrato, que foi a sua dissertação de mestrado orientada pelo ministro Moreira Alves. Tem um dos verdinhos da Sérgio Fabres, editora que é uma editora de muito prestígio, e ele é um grande defensor da Constituição, é um grande juiz federal, é cumpridor dos seus deveres, ele é exemplo na magistratura. Nós temos uma amizade muito forte e fizemos uma amizade muito rápida. E para vocês terem ideia, no primeiro lançamento do meu livro, ele chegou atrasado se justificando que ele tinha que cumprir expediente na Justiça Federal em Uberaba à época. E assim, isso é muito presente na carreira do Juliano, a sua dedicação aí à instituição que é a Magistratura Federal. Então é uma honra, é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Ele é também apreciador de vinhos e charutos, né? É verdade, é verdade. E, Olavo, nós estamos falando também diretamente da sua página. Eu acho que é totalmente desnecessário apresentá-lo a todos os que conhecem, mas todo mundo sabe, o Olavo é mestre, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, é procurador do Estado de São Paulo, só me engano, 98, né, Olavo? Também? Mesmo ano que eu entrei? Pois é. Então nós estamos aí na caminhada e foi muito curioso a forma com que a gente se conheceu, né, Olavo? Não sei se a gente fala disso aqui Pode e tal, falar. mas é uma conversa informal, talvez a gente pode falar, né? Pode falar. Pois é, eu estava trabalhando como juiz federal em Uberaba e tem um amigo meu que é procurador da República, que era meu amigo aqui de Goiânia, quando eu trabalhava aqui em Goiânia, e aí ele chamou, vem aqui para Ribeirão, tal, vamos encontrar aqui para tomar uma cerveja juntos e tal. E ele me apresentou, tinha uma mesa com mais pessoas, e apresentou, isso aqui é fulano de tal, esse daqui é o Olavo, tal. Aí o Olavo, vem cá, eu acho que te conheço.
Eu falei, mas não é possível, eu sou de Goiânia e tal. Conta aí, Olavo, como é que foi a história? Foi Não, engraçado, foi né? A muito gente engraçado, ficou... né? Que nós estávamos na cachaçaria aqui, Água Doce, ali da Avenida Independência, eu moro em Ribeirão Preto, Isso. em Goiânia. E uma mesa aí, o Juliano falou, eu defendi mestrado agora na UNB sobre controle e tal, eu gosto de escrever de controle. Eu falei, peraí, Juliano, se é o Juliano Taveira Bernardes que escreveu de ADPF, porque o Juliano tem um artigo famoso desde 1999, que ele desenvolveu sobre a arguição do descumprimento de princípio fundamental quando ninguém escrevia. E esse artigo foi citado por muitos, tem um livrinho da Atlas, capa preta, que vários autores escreveram, todos citam o Juliano. E aí eu já citava o Juliano na minha dissertação de mestrado que eu defendi à época na PUC, que virou esse livrinho de controle, já o conheci. Ele vibrou, falou, pô, você leu o meu artigo? Eu falei, li e cito, né? Seu trabalho é muito bom. E foi muito legal. Eu fiquei feliz porque quando a gente escreve, escrever é um ato muito solitário, né? Como também judicar, ser juiz, porque você reflete individualmente. Eu sei que isso acaba envolvendo as outras pessoas, mas é um ato muito individual. E quando você encontra alguém que leu alguma coisa que você escreveu, realmente gera uma felicidade. Por isso, tamanha felicidade escrever um livro junto com o Olavo, a sinopse, elas estão entrando aí na 10ª e na 11ª edição, com uma vendagem incrível. Então é muito bom ver que milhares de pessoas já leram o que nós escrevemos, leram as reflexões que tivemos a fazer, se sentiram ajudadas nessa, nessa jornada que é passar em concurso, né? Todos nós sabemos que passar em concurso não é uma corrida de 100 metros, 200 metros, nem 110 com barreira. É uma maratona, na verdade. Então, é muito bom saber que a gente consegue ajudar alguém. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que tem alguma obra minha, que leu alguma coisa que eu escrevi. É realmente gratificante. E ver isso no meu hoje grande amigo Olavo foi um prazer enorme naquela época, eu confesso. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí nós desenvolvemos uma grande amizade e começamos a publicar. O primeiro livro junto foi um livro de 15 anos da Constituição. Aqui, ó, tem aqui, Olavo, até hoje, ó. Que é isso? Olha que bacana. Esse livro aí Esse E livro esse surgiu a exemplar ideia. aqui, Olavo, ele tem o autógrafo de todos os autores. Que Foi uma festa bacana. aquele dia lá em São Paulo, foi muito bom. Foi muito bom. Tem- Esse livro aí é histórico, né? Ele surgiu a ideia desse livro dentro do curso do Luiz Flávio Gomes. Era um programa que apresentávamos na TV Justiça à época, eu, o André Ramos Tavares e o Pedro Lenza. E o Juliano foi um dos primeiros a ser convidado e nós lançamos ele na Associação dos Procuradores aí, Eu num lembro. dia muito legal. E no dia seguinte, o Juliano e o Orlando foram pular de paraquedas e eu fugi. Isso aí eu já não encarei, não, né? Foi muito legal. É verdade, fomos pular de paraquedas em Boituva, fomos fazer Em um voo, Boituva. um salto lá, primeiro salto. Primeiro e Isso. último, né? Primeiro e último. Eu fugi. Não, se bem que eu Ironia do gostei da atividade, destino, mas ironia do destino, minha esposa é paraquedista. Ela tem muitos saltos, mas ela parou depois que eu a conheci, porque eu não tinha pretensão nenhuma de ser viúvo. Mas eu morro de medo e ela já é juíza, tem maior adrenalina para esporte e eu já sou mais pijamão. Juliano, aproveitar, falar um pouquinho da sua trajetória de concurso, já que você passou em 9 concursos, vários em primeiro lugar aí, e conhece muito do tema de concurso público, acompanha concurso público, além de acompanhar isso para atualizar de condicionar a sinopse, você acompanha muito aí, tem vasta experiência como professor de cursinho. Fala um pouquinho da sua experiência de concurso. então, sem querer me alongar muito, foi muito curioso como eu cheguei comecei a fazer concurso público. Até uma vez eu fui entrevistado por uma revista, eu acho que era Capital, alguma coisa assim, não esqueci o nome agora da revista, e eu falei que, na verdade, a minha expectativa inicial não era ser concursado, era advogar. Né? Tem uma história muito curiosa, Olavo, que eu estava no 5º ano da faculdade, no último momento, eu fazia estágio no Ministério Público Federal, estava naquela dúvida sobre o que fazer, concurso, não, onde é que eu vou ficar e tal, o que é que eu vou fazer da vida. Aquela fase, né? Logo antes de você
sair de futuro da nação e virar um problema social, né? Logo depois da formatura. Eu estava um pouco antes. E eu estava no dentista e, por incrível que pareça, estava lá, tinha aquelas revistas velhas ali, amontoadas no canto do consultório do dentista. Eu peguei uma delas, era uma revista que eu acho que nem existe mais, que é chamada Exame VIP. Essa revista já foi, sei lá, substituída, não sei. E lá, curiosamente, tinha o resultado de uma pesquisa, Olavo, que para mim caiu como uma luva. A pesquisa era o seguinte: para você, o que você considera ser sucesso profissional? Eu falei, nossa, é o que eu quero, nesse momento é o que eu quero realmente saber. E ali o resultado da pesquisa, com mais de 80% das pessoas, era o seguinte: sucesso profissional é liberdade de escolha. E eu pensei, o único lugar que eu poderia ter liberdade de escolha é a advocacia. Porque nas outras você não tem liberdade de escolha. Você não pode escolher nem onde é que você vai morar, mais ou menos, né? Quando você passa o concurso. E aí, então, eu comecei a advogar, mas estava ali capinando muito lote, ali não estava adiantando muita coisa, estava difícil naquele começo. E aí eu pensei, não, eu vou fazer um concurso, porque aí, quem sabe, as coisas mudam, ou então a minha própria projeção profissional possa melhorar e tal. Comecei a fazer concurso, aí eu passei, eu então formei em 95, no mesmo ano, 95, eu passei num concurso para advogado das Centrais Elétricas de Brasília, a SEB, aí eu passei para procurador federal, estava na prova oral para procurador do Estado, tudo nesse mesmo ano, e aí passei para promotor de justiça. Aí eu cheguei para minha sócia de escritório e falei, não, então eu vou assumir esse cargo, eu vou parar de advogar e depois, quem sabe, se eu passar para procurador do Estado, quem sabe eu volte como ex-promotor aqui para advogar, porque na época a Procuradoria do Estado de Goiás permitia advogar. Foi isso que eu fiz. Quando me chamaram para a Procuradoria do Estado de Goiás, eles já tinham proibido a advocacia. E eu estava gostando muito do Ministério Público, acabei ficando no Ministério Público. E daí eu fui para a magistratura estadual, gostei muito também, mas para mim, para você, Olavo, não sei se é o mesmo sentimento, mas é aquele sentimento de querer mexer com direito público, né? Direito tributário, direito administrativo e principalmente direito constitucional. Então foi simplesmente por isso que eu comecei a mirar nos concursos, no concurso da magistratura federal. E eu tive a sorte de ser passado no primeiro concurso que eu fiz para a magistratura federal e estou lá até hoje, desde 98. Então, vamos fazer aí 2001, 23 anos. Vou completar agora na magistratura federal, fora os outros cargos que eu desempenhei. Então, essa é a trajetória. Não sei se a pergunta era mais como eu estudei, o que eu tinha que estudar, como eu fazia. Fala um pouquinho disso. Fala um pouquinho disso, que o pessoal tem muita dor com relação ao método, à rotina. É difícil você precisar o método, né? Porque cada pessoa tem a sua subjetividade, acorda de um jeito. Eu mesmo sou mais notívoro, ou seja, eu gosto mais da noite do que o dia. Então, os meus estudos rendiam mais à noite do que de dia. Então, cada um tem a sua rotina. Agora, na época, eu procurei um jeito de estudar, que na verdade foi um jeito que deu para eu estudar, que era assinar as revistas de jurisprudência do Supremo e assinar também o Diário de Justiça da União com as decisões do Supremo e STJ. Isso antes de ter o informativo do Supremo, informativo do STJ e tal. Isso realmente me ajudou muito. Me ajudou primeiro por quê? Porque você começa a desenvolver uma habilidade de escrever, você consegue, lendo decisões daquela época, do Moreira Alves, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, você vai desenvolvendo a habilidade de escrever, uma admiração da forma com que essas pessoas trabalham e tal. Isso foi muito útil para mim. Tanto é que depois, você já antecipou, eu procurei fazer o mestrado na UNB justamente para tê-lo como orientador. E eu realmente dei muita sorte. Eu peguei as 2 últimas turmas de aulas com o professor Moreira Alves, fui orientado por ele, então eu realmente realizei esse sonho, digamos, acadêmico, né, de ter tido aula com ele. Foi muito gratificante para mim. Então, voltando, a minha técnica de concurso ela foi
na época, ela foi um pouco revolucionária. Era mais jurisprudência, lei seca, e aquilo que eu lia na jurisprudência que me causava dúvidas, eu buscava na doutrina para esclarecê-las. Mas, independentemente do método que cada pessoa desenvolve para estudar, Olavo, eu acho que você também pensa assim, a grande importância é você perseverar. Como dissemos aqui no começo, o concurso é uma maratona, não é uma corrida de 110 metros, ainda que tenha obstáculos ali, você vê nas Olimpíadas, ele que acaba rapidinho. Não, é preciso perseverar e muitas vezes também é preciso ter isso como prioridade. Não adianta você ficar 5 anos estudando para concurso, mas você estuda pouco tempo. Então você tem que concentrar sua carga emocional, sua carga de trabalho ali para que as coisas frutifiquem. E também uma coisa que eu acho extremamente importante, Olavo, é o concurseiro, digamos assim, carinhosamente chamamos de concurseiro, ele desenvolver uma mentalidade de sempre ser criativo e, mais do que criativo, ele tem que ter curiosidade jurídica. Então, toda vez que ele se deparar com um assunto, uma palavra que ele ficou em dúvida, é tentar matar essa curiosidade. Porque é matando essa curiosidade, e aí eu costumo sempre falar nas minhas aulas, comparando até com o direito civil, Olavo. Você lembra daquele velho instituto do aluvião do direito civil? Que é a forma de aquisição de propriedade, que um rio começa a depositar sedimentos ali, depois aquilo ali faz com que a propriedade de um lado do rio se acresça e tal. Eu acho que é isso. Você estudando, tendo curiosidade jurídica, tudo isso vai se acumulando e aí você rapidamente percebe um desenvolvimento e a partir daí você começa a passar em um concurso, 2, 3, 4, ou no caso 9, como eu, com uma certa, não digo facilidade, mas com uma certa tranquilidade. Você vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças como pode parecer e é isso. Acho que eu falei muito aqui. Talvez seja o momento de você também falar um pouco sobre a sua trajetória, Olavo. Não, falou e falou bem. No meu caso, Taveira, eu tive muita sorte de fazer um estágio muito bom na época. Mas antes de falar um pouquinho sobre mim, 2 recados. O primeiro recado é que tem fixado aí um cupom de desconto para sinopses que dura durante a live. Então, até meia-noite, a partir da live até meia-noite, perdão, vocês podem comprar sinopse com esse cupom de desconto que está fixado nos comentários. Uma surpresa. No final da live, nós vamos sortear livros. Eu vou doar 5 livros de arbitragem e o Juliano vai doar uma dupla dos 2 tomos da sinopse. Meu livro de arbitragem, lei de arbitragem comentada. E como é que você que está assistindo a live participa desse sorteio? Você entra ali no meu Instagram, Olavo A. Ferreira, e comenta a última foto, que é um curso de introdução à arbitragem online que eu vou dar. Então você vai lá na última foto, que na verdade é a primeira, ao contrário, né? A mais recente, a foto mais recente, e coloca lá um comentário livre e me segue. Então aqueles que me seguirem no Instagram, Olavo A. Ferreira, e comentarem aí a imagem, divulgação do curso de arbitragem, vão concorrer a uma das 5 sinopses ou um dos 2 tomos. Agora, voltando para a resposta aqui, chame mais amigos aí pelo aviãozinho para a nossa live bombar. Eu fiz um estágio muito bom e no estágio eu era motivado a estudar, porque eu tinha contato com muito promotor substituto. À época, o promotor estava afastado, ele era vice-prefeito, ele até escreveu muitos livros com o Rogério Santos Cunha, que é o saudoso Ronaldo Batista Pinto, falecido. E aí eu tinha contato com jovens que eram recém-aprovados e me incentivavam. Me incentivavam muito e aí eu comecei a estudar, comprava os livros do Nelson Neri, os clássicos, e lia para acompanhar melhor o estágio. E chegou no final da faculdade, eu já tinha uma bagagem boa de estudo por livros e já tinha passado em concurso para estagiário e acompanhava alguns concursos. Aí eu me tranquei na casa dos meus avós, estudava das 7 às 17h30, parava um pouquinho para almoçar e ler jornal, não deixava ninguém me atrapalhar, dividia o dia em 2 matérias de manhã, 2 à tarde, mas isso é personalíssimo.
À noite eu assisti a aula presencial em Ribeirão Preto, eu não fui para São Paulo na época, 1997. O pessoal ia fazer curso em São Paulo, mas eu comprei as apostilinhas que faziam às vezes das nossas sinopses à época, e isso me ajudou muito. E estudava muito, ajudava todo mundo, sempre fui de ajudar os colegas que estudavam também, porque a gente concorre com a gente mesmo, né? Então tem muita gente que eu emprestava até apostilinha, às vezes demorava para devolver, inclusive. Mas aí eu passei em 98, tomei posse, adorei a Procuradoria trabalhar com direito público, fui para Santos, uma cidade grande, morava no Guarujá, comecei a dar aula, peguei gosto pela atividade docente, fui dar aula em cursinho para concurso, dei aula no Prima, no Luiz Flávio Gomes, fiz mestrado na PUC, depois eu fiz doutorado e a grande honra aí é de escrever hoje com o Juliano, que é um eterno aprendizado aí, estudando direito constitucional, debatendo as decisões do Supremo, tentando explicar as decisões do Supremo, que é muito difícil hoje, né, Juliano? Porque o Supremo muda a jurisprudência, rompe com alguns posicionamentos, às vezes nem citando o posicionamento anterior. Né? O trabalho de nós, professores de direito constitucional, está sendo muito árduo nessas épocas, né? Costumo falar que a jurisprudência hoje, usando um jargão rural, né, Olavo? Ela está como se fosse bambu no vento, né? Cada hora vai para um lugar assim, ou então risco com água. Né? Uma decisão amanhã já não vale para nada. E a gente, nessa tarefa de tentar ajudar as pessoas que têm esse sonho de passar em concurso, tentar ajudar as pessoas, a gente tem que tentar traçar uma sistemática a partir do que tem sido feito, para ter uma coerência. Esse é o papel da doutrina. E é um trabalho árduo nesses dias de hoje. Mas a gente tem desenvolvido ele com bastante esforço, competência. Estamos aí na 11ª edição da Sinopse. E eu queria falar, Olavo, se você me permitir, porque você que me convidou, então você que tem a palavra aí. Sempre, pode ficar à vontade. Falar da onde surgiu a ideia do livro, né? Então, eu e o Olavo, a gente era amigo, a gente já tomava umas cachaças antes, assim, na época da juventude e tal. Lembro até uma vez que ele me chamou para um pagode. Eu nem sou muito fã de pagode, eu sou mais fã de rock and roll e tal. Já fui contrariado. E depois cheguei em casa e peguei conjuntivite. O negócio estava lotado ali, lá em Ribeirão. Mas, enfim, então a gente já tinha essa amizade, a gente já tinha todo esse companheirismo. E eu recebi o convite do Ricardo Didier para escrever a sinopse. Eu não tive dúvida de chamar o Olavo. Por quê? Porque eu acho que sozinho se anda rápido, mas com um amigo, com um companheiro, se anda longe. Não é? Então, a nossa parceria já tem aí 11 anos de parceria. Acredito que vai durar bastante tempo ainda. As sinopses já engordaram bastante, não é isso? Nós também já engordamos, as sinopses também engordaram. Talvez seja o momento aí de pensar em transformá-la em um curso, alguma coisa assim. A gente já pensa sobre isso. Mas é importante lembrar o que... Eu tento sempre fazer isso, Olavo. O que nos moveu ao fazer o livro? E o que nos moveu foi ajudar as pessoas a passar em concursos, né? Porque você vê, dava aula em cursinho, você também dava aula em cursinho, a gente tinha aquelas apostilas e tal. As apostilas eram elogiadas. Então, vamos tentar concentrar tudo isso num livro só e tal. Acabou ficando em 2 volumes, que eles vêm engordando. Mas a nossa intenção sempre foi essa. Tentar sistematizar, imaginar o que pode cair no concurso para ajudar as pessoas. E hoje, Olavo, o nosso problema não é só também a jurisprudência do Supremo, que anda muito inconstante. Nós estamos nos deparando aí há muito tempo já com algumas bancas de concurso que adoram criar novas terminologias para coisas velhas. Né? Então, cria um nome novo, efeito cliquê para falar de proibição de retrocesso. Então, inventam uns nomes novos assim e tal, e a gente tenta ficar atualizado, passar essa atualização para os nossos leitores para que eles se saiam o melhor possível nos concursos. Mas não tem sido fácil. Mas pelo menos o que a gente garante é uma sinopse honesta, super atualizada e que pensa sempre nas pessoas que estão ali lendo o que a gente escreve.
Ó, que legal, o pessoal está comentando aqui que a sinopse é melhor que muito curso, é o que a gente lê com muita felicidade, né? Porque a privação é muito grande, né, Taveira? Verdade. A privação é enorme. Eu ainda me lembro que quando eu dei a sinopse para o professor Marcato, faz uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele falou: lá, isso aqui não é uma sinopse, é um tratado. Muda o nome, transforma ela com um rótulo de curso, porque ela já é um curso, e encurta ela e vende como sinopse, porque, né, é algo que a gente tem que pensar com muito carinho. E o que é mais legal, né, Taveira? A gente às vezes encontra com uma pessoa que passou um concurso e estudou por ela, porque a vendagem é muito alta e a gente não tem controle, né? É, Então, assim, é uma é satisfação muito enorme. gratificante. Nós temos um amigo em comum que ajudou numa revisão e nós fizemos um agradecimento a ele. E ele foi trabalhar no STJ uma época e o pessoal ainda comentava: ele é o Caio que é citado na sinopse. Isso não tem preço, né? É um valor que ele falava ainda com toda felicidade, né? Muito legal isso aí, muito legal mesmo. E assim, nós nos realizamos com as notícias de aprovação, com a dedicação que nós temos, porque nós passamos muito tempo buscando jurisprudência do Supremo, que é muito difícil, porque não sai tudo no informativo. Então você busca no Notícias, assiste sessão depois inteira, porque às vezes o acórdão não é tão fiel ao que debateu na sessão. E o ano passado teve muita novidade, tanto que nós fizemos questão de colocar no site da editora todas as alterações que tiveram a sinopse para mostrar, ó, vale a pena, porque o Supremo produziu muitos julgados no ano passado. O valor econômico de hoje cita que em matéria tributária saíram muitos julgados. Então, assim, para aquele que está se preparando um concurso, como o Juliano fazia, é imprescindível conhecer esses julgados. E vamos tentar criar uma rotina, Juliano, de vir aqui no Instagram da editora, pelo menos uma vez a cada 2 meses, para passar um pouco de novidade para a turma, que Sim, participa aí podemos. facilitando, né, a atualização da turma e uma oportunidade de nós batendo papo ao vivo com as pessoas assistindo. Então, se vocês quiserem mais lives aí, clamem lives, chamem a gente no nosso Instagram. Lembrando aqueles que entraram depois que o sorteio para aqueles que comentarem e me seguirem Olavo Ferreira na última foto. Bom, e aí agora eu passo para o Juliano me fazer uma pergunta aí, porque só eu perguntei para ele. Então, Olavo, você estava falando aí de grandes decisões do Supremo em matéria tributária. Você, como estudioso do assunto, o que você acha da discussão dos jornais sobre a modulação em matéria tributária, né? Nós estamos com essa questão do PIS, da PIS/COFINS, o ICMS. É realmente um imbróglio violento. O Supremo nos deixa um pouco perplexos a respeito disso, né? Tivemos esse imbróglio. Essa é até uma matéria da Justiça Federal que eu lido bastante, que é da minha. Eu estou numa vara civil não especializada. Então, isso daí é o que rola o tempo inteiro. É uma discussão violenta, porque, por exemplo, eles declaram inconstitucionalidade da TR, depois por arrastamento, e depois não modulam, mas depois decidem ressalvar, etc. E realmente gera uma insegurança muito grande. Então, o que você tem a dizer sobre qual que é a sua expectativa sobre a decisão do Supremo nessa matéria de modulação em direito tributário? Excelente questão, né? A questão da moda, hoje mesmo no consultor jurídico tem um artigo questionando a modulação em matéria tributária, é algo que eu gosto muito de estudar, consta desde a primeira edição da minha dissertação de mestrado uma severa crítica à modulação, mas já crente e consciente desde 1999 que o Supremo iria admitir a constitucionalidade, já que ele já modulava, sem usar o rótulo e sem aplicar. Lembrando que a Constituição prevê a nulidade do ato inconstitucional como um princípio implícito que você extrai por dedução. Nós extraímos a nulidade do controle difuso, né? Países que adotam o controle difuso têm como característica essa sanção. E também nós extraímos da expressão declaratória, que a Constituição diz que a inconstitucionalidade é reconhecida por decisão declaratória de 5 vezes. No 5210, no 97, no 102 e no 103 tem 3 vezes. E a partir do momento que ela emprega essa expressão, nós temos que atribuir sentido normativo, dar sentido a norma constitucional, e as decisões declaratórias, segundo a teoria geral do processo, reconhecem atos nulos. Portanto, a retroatividade se impõe e o ato nasce morto, mas o Supremo
numa situação difícil, porque às vezes ele declarava constitucional quando a inconstitucionalidade era clara para não aplicar a sanção. E na Lei 9868 copiaram quase idêntico, de forma idêntica, o 2824 da Constituição Portuguesa, só que o legislador constituinte originário previu o 282. Aqui a lei autoriza a modulação, mas é constitucional, é uma ponderação, tudo bem. O problema é que a modulação ela rompe com a supremacia da Constituição por um período, se tornando a regra, principalmente em matéria tributária. O Ives Gandra ainda dá o exemplo que é permitir que o ladrão fique com o produto do roubo. A partir do momento que cobra-se o tributo, mas o tributo é inconstitucional, ele fica com aquele que praticou o ato ilícito. Diante disso, há uma questão a ser considerada, que é a crise econômica, que o Supremo vai se valer muito disso, a questão de quebrar, mas assim, gasto supérfluo ninguém corta, né, Taveira? Você não vê, hoje em dia, as pessoas cortando dentro do poder público gastos que são supérfluos. Precisou de uma pandemia para o poder público descobrir que ele gasta muito com aluguel de imóveis. Quando as pessoas podem trabalhar em casa de graça. Então, assim, nós precisamos apertar o cinto e cumprir a Constituição. Há uma citação interessante que eu tive sorte da minha dissertação de mestrado, que se repete muito aqui no tribunal, que é esse livro de controle aqui no Tribunal de São Paulo, que a modulação tem que ser aplicada com temperamentos, que ela não pode ser a regra. E como eles pedem muito modulação em controle de constitucionalidade estadual, esse acórdão se repete em várias causas, e a citação eu tive a sorte também. Agora, em matéria tributária, ela não pode criar prejuízo para o contribuinte. O Supremo tem modificado muito posicionamentos recentemente, tranquilos em matéria tributária, fazendo aquilo que a gente trata na sinopse, que você trata num artigo que eu cito muito sobre a virada de jurisprudência. No livro de controle, nas últimas edições, eu cito um artigo do Juliano, que ele enumera um vasto rol de julgados que o Supremo modificou o posicionamento. Na sinopse, nós citamos aquela questão dos embargos rescisórios que o Supremo modificou de entendimento 2 meses sem citar o entendimento anterior, que era consolidado na DIN 2418. Não, então, e nesse caso daí, Olavo, foi pior ainda, porque a ADIM era proposta com base no CPC antigo. Eles aproveitaram a ADIM para falar que o CPC novo é parecido e aproveitaram uma ADIM contra o CPC velho para declarar a constitucionalidade do CPC novo. Assim, há que ter alguns temperamentos nisso daí, né? Agora, é interessante que eu e o Olavo, apesar de a gente escrever essa sinopse há muito tempo, e alguns assuntos a gente não concorda muito, mas isso nunca foi obstáculo para a gente escrever as coisas juntos, né? Por exemplo, a questão da declaração de constitucionalidade pelo árbitro, tem um posicionamento, você tem outro. Essa questão do direito tributário mesmo também, eu sou mais partidário também da possibilidade de modular, até considerando a jurisprudência americana, que fala que é até a origem da sentença declaratória de inconstitucionalidade, mas ele fala o seguinte: se o poder público já gastou o dinheiro do tributo em benefício da sociedade, não é tão estranho assim modular a devolução quando o tributo é declarado inconstitucional. Mas eu entendo, são razões respeitáveis que você trouxe aqui, o professor Ives Gandra também sempre dá esse exemplo do ladrão, assim. Eu não acho que o exemplo seja tão adequado, assim, mas comparar uma lei a um roubo, né, talvez não seja muito adequado. Mas nós entendemos perfeitamente a sua preocupação e nós estamos aqui na Justiça Federal aguardando saber se vai modular ou não, mas enquanto isso, uma outra regra, né, Olavo? Enquanto não modula, a decisão, ela uma vez publicada, ela permite que o juiz, então, deixe de modular também. Aí tem uma outra questão que é das mais complicadas, e nós, na nossa sinopse, nós sustentamos que o juiz de primeiro grau, dependendo do caso, com total temperamento, né, Olavo, ele também pode modular as declarações de constitucionalidade proferidas por órgãos superiores. É uma questão bastante polêmica, muitos processualistas não aceitam, mas nós estamos ali com um posicionamento muito bem fundamentado sobre isso. E é difícil nós encontrarmos, não fazendo
propaganda, mas relatando o que a gente vê, esse tipo de questão a gente não vê em livros de constitucional, né? Mas monografia. Então, assim, a sinopse dá um trabalho que vocês não têm noção, porque, por exemplo, o próprio artigo que o Juliano citou na ADIM 2418, que o ministro Teori Zavascki puxou do CPC para declarar a constitucionalidade, aquele 525, parágrafo 15, salvo engano, que prevê o início de contagem do prazo da ação rescisória após a decisão do Supremo, ele nem votado foi. Né? É uma inconstitucionalidade formal patente, porque ele não passou pelo devido processo legislativo. E mais ainda, ele nem existia. Né? E assim, os ministros não quiseram compromisso com a constitucionalidade deles, ainda o Barroso, o Celso de Mello e a Carmen Lúcia deixaram bem claro que quanto a esse artigo eles nem iriam se comprometer, mas que para eles a inconstitucionalidade era manifesta, mas a material, eles nem falaram da formal. Mandar um abraço para o juiz de direito Carlos Montes Neto, que foi defensor público, me orientando no doutorado e no mestrado, que nos prestigia aí, e vários outros aí. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para o Juliano. Na sua opinião, aí, uma pergunta que você pode se alongar, porque tem muita novidade. Quais foram as principais novidades incluídas na edição de 2021? Lembrando que esse cupom, para quem entrou agora, é de desconto, e nós vamos sortear livro lá no meu Instagram, para quem me adicionar no Instagram e também para quem comentar a última foto, que é do curso de arbitragem. Então, na Sinopse 2021, o que tem de novo, tá vendo? Eu sei que você não vai conseguir falar tudo, mas ressalta os principais aí. Não vou. Talvez as pessoas, se quiserem fazer essa comparação com mais detalhes, elas podem pegar como é que chama? Aquele negócio onde fica escrito as coisas, o índice, né? Nossa, me deu um branco aqui, seu Cris. O índice de uma edição e comparar com a outra, vocês vão perceber que a sinopse deu uma engordadinha boa, né? Talvez, para não falar que é banha, que é gordura, pode falar que ela ganhou muita musculatura, não é isso? Massa magra. Diferentemente de nós na pandemia. Pelo contrário, na pandemia, pusemos a sinopse para malhar, ela ganhou muita musculatura. Então, no tomo 1, entre as dezenas de modificações, e aí incluí algumas coisas assim que eu estou percebendo nos concursos, alguns membros de banca, eles estão fazendo referência a livros um pouco obscuros, e eu estou colocando, nós, na verdade, não, estamos colocando pequenos quadros assim, explicando alguns livros, e nós já explicamos livros, vários autores em resumos ali, e aí nós explicamos um livro de um chinês falando sobre mutação constitucional, que é um clássico, que é o Dao Zilin, até um nome esquisito, agora eu posso ter enganado alguma coisa. Fizemos uma espécie de fichamento do livro no meio da sinopse, né? Pressupondo que talvez isso venha a cair. Mas o tomo 1, talvez o mais importante seja a discussão sobre o quórum de julgamento em questão de derrotabilidade, que é outra questão também, que nós somos precursores na sinopse, né? Nós falamos sobre derrotabilidade na sinopse desde a primeira edição. Então, hoje, isso parece que já é um lugar comum, mas não, nós já inauguramos essa discussão há muito tempo. Então, tem a ver, por exemplo, é necessária a observância da cláusula de reserva de plenário para haver um julgamento que declare a derrotabilidade de uma norma para criar uma exceção implícita a ela. Né? Uma outra questão que me parece bastante interessante também, que foi muito ventilada durante a pandemia, que é o problema da chamada inconstitucionalidade superveniente, né? Na verdade, circunstanciada, porque ela teria uma inconstitucionalidade para o momento certo e depois a norma era inconstitucional só durante o período, depois ela volta a ser constitucional, né? É uma loucura. O Supremo acabou decidindo assim em alguns julgamentos durante a pandemia. Isso foi alvo de teses jurídicas, o Supremo acabou não apreciando e nós já sabemos que isso pode cair ou despencar em concursos. Falamos sobre isso e já dissemos a nossa opinião, no sentido que não existe essa figura, né, da inconstitucionalidade hoje e amanhã é constitucional. Você tem até o contrário. É constitucional hoje
e amanhã se torna inconstitucional, mas não o contrário. E no tomo 2, Olavo, as mudanças são muito numerosas, né? Mas agora a gente pode falar principalmente da ampliação, que agora sim as sinopses elas já estão totalmente completas, porque elas passaram a incluir, a partir da última edição, um capítulo sobre as finanças públicas, né? E é um capítulo extremamente interessante, principalmente nesse ano de pandemia, que nós tivemos várias emendas constitucionais alterando o regime fiscal da União e dos estados para enfrentamento da pandemia. E aí nós acabamos sendo o único livro, pelo menos que me consta, que chegou a comentar a última emenda constitucional que fala exatamente da chamada PEC emergencial, que é a emenda 109, salvo engano, que trata desse assunto. Então, isso já está na sinopse, no volume 2, no tomo 2. Outra questão bastante importante, deixa eu ver se eu lembro que tem algumas coisinhas aqui que eu anotei. Nós nos dedicamos muito a um tema bastante polêmico e bastante relevante, que é o da objeção de consciência. Né? Se vocês repararem, em 6 meses para cá, o Supremo julgou 3 questões relacionadas à objeção de consciência, sobre vacina, sobre estágio probatório, sobre frequência de sabatista no estágio probatório, ou seja, as pessoas que guardam o sábado a partir do anoitecer da sexta-feira até o anoitecer do sábado, essas pessoas não podem se dedicar a nenhuma atividade. O Supremo se manifestou a respeito disso, se manifestou também a respeito dessa questão dos sabatistas em matéria de concurso público, ou seja, se eles têm ou não o direito a um horário especial de concurso público. Só que a objeção de consciência é muito mais ampla que isso. Então, na sinopse, nós já antecipamos aí entendimentos que podem surgir no Supremo, inclusive tem a questão da recusa terapêutica do pessoal que professa religião testemunha de Jeová sobre determinados tipos de tratamento, e aí tem uma ação no Supremo questionando não a recusa terapêutica em si, mas o direito a um tratamento especial que não envolva a transfusão de sangue. Tudo isso são pequenas novidades no meio de muitas novidades, né? Mas realmente as sinopses estão bastante com a musculatura bastante proeminente. E aí a gente já tem que pensar, Olavo, o que a gente vai fazer com essa sinopse? A gente vai fazer uma lipoaspiração em uma e fazer um curso na outra? Enfim, a gente tem que pensar nisso nesse ano aí, mas sempre com o objetivo em mente de ajudar as pessoas que têm isso em mente. Entender constitucional, passar em concursos que envolvam o direito constitucional. O Marcos Silva está comentando, um grande irmão que trabalha no TJ de São Paulo aqui como assistente, brilhante, que a primeira sinopse do tomo 1, a primeira edição tinha 573 páginas. Hoje pulou, né? A tomo 2 tinha 642 páginas. As crianças cresceram, ele escreveu aí. A doutora Fátima está perguntando do sorteio. O sorteio é no Instagram Olavo A Ferreira. Você pega a última foto, comenta e segue qualquer comentário, tá? Muito bom, Juliano. Então é interessante isso. E uma coisa que o Juliano falou e que eu vou me permitir voltar. Muitas vezes nós paramos em algum ponto que nós discordamos. Eu falei, não, mas para concurso, ele fala para concurso, pondera. E, por exemplo, uma coisa que mudou agora, a questão da súmula, né? Era uma coisa que a gente já estava tentando mudar no livro, mas aí eu freava, você falou, mas vai mudar. E mudou. E é muito legal isso, porque a gente fica discutindo o relacionamento e muito tranquilamente, porque assim, um admira e gosta tanto do outro que não tem problema nenhum. E assim, uma coisa que ele me falou a última vez, dá uma desmotivada porque o Supremo escolhe o resultado e depois o caminho. Então, muitas vezes, para ir para litoral de São Paulo, ele passa no Pará. Isso não se justifica. E aí eu virei para o Juliano e falei, na prática nós estamos escrevendo um livro de ficção. Foi o que comentaram outro dia numa rede social minha, na hora que eu divulguei o lançamento dos tomos 1 e 2. Né? Que nós estamos escrevendo um livro de ficção, mas a gente ainda tem perspectiva
que amanhã um desses que estudaram pela sinopse vai chegar no Supremo como juiz de carreira, como membro do Ministério Público que foi indicado, como aquele que é advogado que estudou e segue a supremacia, né? Eu não diria bem uma ficção, né? A gente tem um trabalho árduo de tentar costurar. Olha, o caminho é esse. Eles pegaram esse desvio, passaram no Pará e tal, mas o caminho é esse. A gente tenta a gente tenta sistematizar o que foi feito e ao mesmo tempo traçando críticas respeitosas, não é? E sempre proporcionando às pessoas que leem uma visão dialética da coisa, né? Elas podem não concordar, mas pelo menos ali está o nosso posicionamento, a gente apresenta as outras perspectivas. Perfeito. Fica à vontade para me perguntar. Olha, você está falando de ADPF contra súmula de jurisprudência, a gente já falava sobre isso. Realmente o Supremo mudou o entendimento quanto a isso. Se você quiser falar sobre isso também. Se você quiser falar também sobre uma questão bastante polêmica, que tem sido a questão da inclusão dos veículos dentro do sigilo domiciliar, ou seja, a questão da busca e apreensão veicular. Tem muitos assuntos envolvidos na última atualização. Perfeito. Então vamos trabalhar alguns pontos. Primeiro, a questão, alguns pontos que eu reputo como interessantes. Um primeiro caso que envolve a DIN Promissão 30 do Distrito Federal, julgada em agosto agora. Mas antes, deixa eu repetir a regra do sorteio que estão me pedindo. Regra do sorteio, livro de arbitragem, nós vamos sortear 5 e um casal das sinopses, né? Um tomo de cada um. Olavo A. Ferreira, vocês vão seguir. Seguindo Olavo A. Ferreira, comentar a primeira foto que aparece no feed, que é a foto mais recente, que é um curso de arbitragem online que eu vou ministrar. Então, novidades em geral, que eu vou pontuar algumas. A DIN Promissão 30 do Distrito Federal foi julgada em agosto, em que o Supremo acrescentou determinada categoria a uma isenção, porque aquela categoria foi na prática, ela foi discriminada. Então, veja, uma coisa muito interessante, algo que o Supremo nunca tinha feito, né, de incluir determinada categoria, com fundamento no princípio da igualdade, que são os deficientes auditivos quanto à isenção de IPI. Então, na DO 30, isso está no tomo 2 da sinopse, né, que discriminava deficientes auditivos com relação à isenção de IPI. Acrescentando essa categoria como beneficiário da isenção. Na prática, é uma decisão aditiva, né, Taveira? Fala um pouquinho sobre ela para não ficar monólogo aí. Não, ainda tem uma coisa, Olavo, só para demonstrar um pouco de incoerência, na mesma questão tributária, ou seja, nesse caso, o Supremo aceitou fazer uma decisão aditiva, estendendo o campo temático, o campo de atuação de uma isenção fiscal, certo? Só que em outra coisa, tipo, menos de um mês depois ou antes, não me recordo agora, ele negou a extensão da isenção para o pessoal que, por exemplo, tem câncer e continua trabalhando. Ou seja, ele usou o entendimento contrário para justificar a negativa do pedido e fez uma decisão aditiva em matéria tributária para o outro. Ou seja, deixa sempre a perplexidade. Para deficientes físicos, ele estendeu a isenção, dizendo que podia, em razão das peculiaridades do caso e tal. Agora, para o pessoal, vamos supor, que padece de câncer e não é aposentado, ou seja, está trabalhando, teria mais razão ainda para se beneficiar da isenção, porque está trabalhando e não está aposentado, ou seja, ele poderia até estar aposentado, mas precisa trabalhar. O Supremo entendeu que não pode haver extensão judicial de isenção tributária. Ou seja, olha os problemas que a gente tem que lidar ao reelaborar todo ano as nossas sinopses, né? É muito complicado, mas estamos aí para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Isso aí, Taveira. E acrescentando que em matéria de ADIM promissão, naquela ADIM promissão da homofobia, que é a ADIM promissão 26, o Supremo ainda colocou bem claro que tinha efeito vinculante a decisão. Algo que rompe com a tradição dos dispositivos das decisões em matéria de ADIM promissão.
né? Então, isso é algo que a gente salientou. E hoje, saiu um julgado no mandado de junção 7300, e nosso trabalho é diário, e nós podemos fazer outra live em breve com as novidades. O mandado de injunção foi concedido para determinar o presidente da República que, nos termos da Lei 13.300 de 2016, o artigo 8º, que é a lei do mandado de injunção, implemente em 2022, para o extrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a questão daquela renda mínima da cidadania, né? E também fez um apelo ao Legislativo e Executivo para atualizar os valores do Bolsa Família, por maioria, foi decidido isso, né? Algo Isso que hoje, todo dia tem isso, não, lá. Dá muito todo dia tem trabalho. novidade, todo Todo dia, né? A dia. gente fica, nosso trabalho é permanente. Como que eu faço, por exemplo? Eu entro no meu e-mail, mando um e-mail para mim mesmo, quando eu estou na rua, numa consulta Eu também médica, faço isso. e jogo na E pasta da arquivo, sinopse. é, Arquivo da e sinopse. arquivo para atualizar depois. Por isso que a gente tem facilidade, né? Porque a gente tem um trabalho permanente, né? E um julgado interessante também que nós temos aí de setembro aí, de 2020, que é uma virada, né? A DPF 501, na verdade, um agravo regimental na DPF 501, que o voto vencedor aí passou a admitir aí a DPF contra a súmula, né? E também aí algo muito interessante, não é súmula vinculante, é uma súmula do TST, né? Lembrando que esse entendimento não se aplica às ações diretas, é um entendimento específico para a arguição, né, Taveira? Fala um pouquinho dele aí, fazendo favor. Então, desde a primeira edição da Sinopse, a gente sempre defendeu que caberia a DPF contra súmula vinculante, né? Ao contrário de doutrinadores, até nossos amigos, a gente, como a gente não vai concordar, talvez não compense falar aqui, né? A gente sempre entendeu que caberia a DPF contra a súmula vinculante. Mas nós concordávamos que não caberia a DPF contra a súmula não vinculante, porque, no fundo, é apenas uma reiteração de jurisprudência, então aquilo não é um ato normativo, não pode ser considerado um ato normativo. Mas o Supremo acabou de reconhecer, no final do ano passado, que sim, cabe a DPF, e o pior, não é a DPF contra a súmula vinculante, que é assimilável a um ato normativo, mas sim a própria súmulas, que no fundo é apenas um enunciado que tenta resumir uma jurisprudência. Então, o enunciado em si, ele não é alvo, não é uma decisão, não é um ato normativo, não é nada. Ele é simplesmente um enunciado que tenta fazer um resumo de precedentes anteriores. Mas mesmo assim, o Supremo acabou admitindo isso daí, acabou admitindo também contra veto a projeto de lei. Né? Enfim, eles mudam muito rapidamente, sem muita parcimônia, sem respeitar o que foi dito atrás. Né? O próprio CPC fala que para mudar a jurisprudência, o novo CPC fala que tem que ter uma justificativa extra, uma preocupação maior, e isso, infelizmente, não tem acontecido. Esperamos que sim, venha acontecer, né, que tenhamos mais estabilidade aqui, pelo menos em matéria de direito constitucional. Também os processualistas penais estão se descabelando também. Toda hora muda o entendimento. Enfim, não somos só nós que estamos aí tendo que rebolar para tentar sistematizar isso num livro. E voltando à questão dos veículos que você me perguntou, a tutela da inviolabilidade domiciliar não alcança os veículos em geral, aqueles carros que nós usamos para locomoção. Agora, salvo os trailers, o motorhome, houseboat, né? Aí sim, isso é algo que a gente atualizou na sinopse, né? Daí a inexistência e inexigibilidade de mandado para realizar busca no interior de automóveis. Isso é interessante, que foi até uma questão que me fizeram agora, no mês passado, numa aula que eu dei na pós-graduação em Direito Tributário da USP, que eu falava de outros assuntos, mas aproveitaram e me perguntaram. E aí, como a gente dá aula também de arbitragem, o pessoal acaba perguntando de constitucional e a gente tem que estar preparado, né? A vantagem de estudar a todo momento a sinopse é essa, né? Então, Tabeira, essas eram
É, Os que eu separei. o constitucionalista nunca vai morrer de fome, né? Ele sempre tem que estudar outras matérias. Então, se você, de repente, parar de ser professor de constitucional e quiser ser professor de processo penal, você já está com meio caminho andado, porque as coisas se encavalam muito. É por isso que eu falo, Olavo, você está falando que a gente está chegando já no final da nossa live aqui, é por isso que eu falo que o direito constitucional é a espécie de ápice da cadeia evolutiva, né? Seria assim, você sem o direito constitucional você não consegue compreender o restante das coisas. E muitos alunos têm, não sei porquê, talvez da graduação, eles têm algum estranhamento com o direito constitucional, mas assim que eles vão estudando direito constitucional, eles vão percebendo a importância e a inter-relação do direito constitucional com as outras matérias, e tudo vai ficando mais claro quando você vai entendendo o direito constitucional. Tem uma pergunta aí do Para Estudo, se o procurador pode acumular para ser árbitro. Pode. Nesse livro aqui, Lei de Arbitragem, que é um dos que eu vou sortear no meu Instagram. Então, para quem chegou agora, eu vou sortear 1h30 depois do término da live, para dar tempo das pessoas. Basta seguir o Olavo Ferreira e comentar a foto do curso de arbitragem, que é a foto mais recente. Lá eu vou sortear 5 livros de arbitragem e nós vamos sortear uma duplinha da sinopse. O procurador pode ser árbitro, tem parecer nesse sentido. A lei de arbitragem não impede, não há lei estadual em São Paulo impedindo. Nós não podemos advogar, mas podemos atuar como árbitro. O parecer, inclusive, é citado em nota de rodapé. E ele foi homologado pelo professor titular de constitucional da USP, que é o professor Edivaldo da Silva Ramos, porque ele era procurador-geral à época, um brilhante constitucionalista. A doutrina clássica do direito constitucional do Edivaldo, né, Juliano? É fantástico, fantástico. Tinha até comprei recentemente o livro dele sobre ato inconstitucional, que era um livro esgotado. Consegui comprar na estante virtual. Realmente faltava isso na minha biblioteca. A Grande inconstitucionalidade das leis, vício e sanção, porque eu tive que ler, porque ele era meu examinador de concurso. E aí eu tive Você sorte foi dele ser presenteado com essa leitura. examinador em seguida, e aí eu, dando aula em cursinho, já conhecia a doutrina, sabia o que ele ia perguntar, acertava as questões de concurso, né? Que ele era examinador, os alunos ficavam loucos. Faz parte também, né? Os concurseiros têm que ficar de olho naquilo que os membros da banca já escreveram, né? Até porque muitas vezes o membro da banca pergunta algo que só tem no livro dele, né? Eu não acho isso nem muito correto assim, mas infelizmente é o que acontece. Tá certo. Estão me perguntando aqui, ó, vale a pena ser árbitro como prática jurídica para concurso? É muito difícil você ser nomeado, foca e estuda, como árbitro. Por quê? Porque é um meio, ela está crescendo muito, mas é ainda concentrada em algumas pessoas. Então, assim, vai ser difícil você ser nomeado como árbitro. Então, como atividade jurídica, eu não recomendo. Taveira, suas considerações finais, que nós estamos chegando no final. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. E se vocês quiserem mais lives, mandem inbox para mim, para a editora, que nós faremos mais lives aqui para falar das novidades de constitucional. Eu só queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade que a editora nos tem dado, a confiança da editora, a 11ª edição, não é para qualquer um. Nós já vendemos bastante, assim, no sentido de muitas pessoas já leram o que a gente fala, a gente encontra pessoas que leram, isso dá uma gratificação. Essa é uma gratificação muito grande que a gente recebe em razão disso, é muito gratificante. Só agradecer a oportunidade, agradecer a audiência e dizer que realmente, se chamado for, verás que os filhos seus não fogem à luta. Estaremos aqui em outras lives. Grande amigo Olavo, esperamos nos encontrar pessoalmente. Faz tempo que a gente não se encontra. Esperar essa pandemia passar aí. Dá um abraço a Débora, dá abraço, enfim, abraço a todos aí em Ribeirão. Obrigado, querida. É sempre um prazer conversar com você. Eu sou privilegiado de ter um amigo como você e escrever junto com você, porque você é brilhante e super humilde. Nunca vi qualquer tipo de defeito que demonstre o seu conhecimento em qualquer tipo de conversa. O seu conhecimento é infinito e você é um exemplo que eu tento seguir. Vamos ver se nós fazemos mais lives, gente. Me ajudem mandando pedidos, porque o Juliano está relutando em criar um Instagram para ele, mas nós vamos fazer pelo link, pelo Instagram da editora.
Eu tenho um canal no Telegram que vocês têm o link na bio, que eu mantenho muita novidade de graça. O sorteio dos livros, por última vez divulgando, vocês vão clicar ali, seguir Olavo A Ferreira e comentar a foto mais recente, que é um curso de arbitragem. Tem um cupom de desconto Sinopses Constitucional, que vale até meia-noite, segundo a editora. E estou à disposição de todos vocês. O Juliano também, ele é muito atuante no Twitter, vale muito a pena segui-lo lá. E contem sempre conosco, foi um prazer bater esse papo aqui e muito sucesso para todo mundo. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Tchau, Juliano. Fica com Deus. Abraço, meu amigo. Abraço a todos. Até Saravá. mais. Saravá.